Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, né, sobre cinemática dos fluidos, e hoje vamos falar especificamente aqui sobre equação da continuidade. Para falar sobre esse tema, a gente precisa lembrar aqui das duas formulazinhas básicas sobre vazão. Então, a gente viu que vazão é a quantidade de fluido que passa por uma secção em um determinado intervalo de tempo. Portanto, vazão é o volume sobre o tempo. Como o volume é dado em metros cúbicos e o tempo em segundos, então a vazão pode ser expressa, uma das unidades de medida de vazão é em metros cúbicos por segundo. A outra expressão que nós vimos é que a vazão volumetria vezes a área. Aqui vale ressaltar que a gente vai trabalhar considerando um regime permanente. Um regime permanente é aquele que não ocorre variações nas propriedades fluidodinâmicas. Quais propriedades? Nas propriedades como pressão e velocidade, tá? Então, esse é o regime chamado regime permanente, tá? Então, seguindo aqui, a gente relembra a vocês que nós estudamos que a vazão ela pode ser expressa em volume, pode ser expressa em massa e pode ser expressa em peso. A vazão em massa é a massa sobre o tempo, assim como a vazão em volume é o volume sobre o tempo e a vazão em peso é o peso sobre o tempo. Pegando aqui como base a vazão em massa, a gente relembra que é o seguinte, vamos imaginar uma determinada tubulação, independente se ocorra ou não variações no diâmetro. E eu tenho aqui o ponto 1 e eu tenho o ponto 2. O que nós podemos afirmar em relação à vazão que entra no ponto 1? Ela vai ser exatamente a vazão que sai do ponto 2. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque não tem derivação. Então, todo o fluido que está entrando aqui vai sair no ponto 2. Lembrando que isso é válido para um fluido incompressível, tá? Ou seja, não vale para gases, vai valer aí para líquidos, né? Água, óleos e demais líquidos, por ser incompressíveis, tá? Bom, se a gente analisar a vazão em massa, ela pode ser expressa por meio dessa equação aqui, tá? Que a vazão em massa é a massa específica vezes a velocidade vezes a área, ou seja, a vazão em massa ela é a massa específica vezes a vazão volumétrica, e essa dedução está aqui. Bom, então se eu estou dizendo que a vazão que entra em Q1 é igual a Q2, tá? Então nós podemos afirmar o seguinte: massa específica vezes V1 vezes área 1 é igual a massa específica no ponto 2 vezes V2 vezes área 2. Pessoal, se está tratando do mesmo líquido, vamos supor que seja aqui um óleo que tem massa específica 800 kg por metro cúbico. Então, se o mesmo líquido que está entrando é o líquido que está saindo, então eu posso, tá, alterar aqui essa massa específica. Essa massa específica eu posso cortar da expressão. Então, eu vou ter que a velocidade 1 vezes a área 1 é igual à velocidade 2 vezes a área 2. Então, isso aqui mostra para a gente sobre a equação da continuidade aplicada aí em 2 pontos. Ela pode ser aplicada em mais pontos, né? Vai depender aí das ramificações que a gente vai ter em cada tipo de situação, tá? Outra observação que a gente faz é o seguinte: se você aumentar a velocidade em um ponto, a área pode diminuir no outro. Se você aumentar a área nesse lado aqui, a velocidade vai reduzir a metade. Por isso, do outro lado. Por isso que a gente fala que são grandezas inversamente proporcionais. O que é isso? Se eu aumento uma, a outra diminui. E vice-versa. Bom, então vamos aqui para o nosso primeiro exemplo, tá? Para o nosso primeiro exemplo.
Observem que a questão fala o seguinte: vamos supor que a água escoa em um regime permanente na tubulação com uma contração. O que é a contração? É essa redução aqui que ocorreu, ilustrada na figura. Queremos determinar a vazão volumétrica, a vazão mássica e a velocidade média na seção 2. Bom, então o que nós podemos afirmar aqui? Ó? Que Q1 é igual a Q2, a vazão que entra no ponto 1, tá? Q1 é igual a Q2. Quando eu faço isso aqui, pessoal, quando eu analiso a situação e expresso isso aqui por meio dessa equação com as vazões, eu estou formulando a equação da continuidade. Então, a fórmula da equação da continuidade é você que vai determinar em função de cada tipo de situação, tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente pode afirmar é isso: se não tem nenhum vazamento, aqui a vazão que entra no ponto 1 é a mesma vazão que sai no ponto 2, tá? Bom, aí pede, então eu posso dizer também que velocidade 1 vezes a área 1 é igual a velocidade 2, V2, vezes a área 2, tá? E agora a gente pode substituir os dados. Eu tenho quem é a velocidade 1, que é 1, eu tenho quem é a área 1, eu tenho a área 2 e não tenho a velocidade 2. Então, você concorda comigo que velocidade 2 vai ser igual a velocidade 1 vezes a área 1 sobre a área 2. Sobre a área 2. Substituindo aí os valores e colocando na calculadora, você vai ter que a velocidade 2 vai ser igual V1 é 1, área 1, 0,01, dividido, essa multiplicação dividido pela área 2, vai dar 2 metros por segundo. Pronto, encontramos aí a velocidade. Belezinha? Encontramos aí, então, a velocidade. Bom, já era previsto, né? Porque se você analisar, essa área 2, ela é a metade da área 1. Então, se a área reduziu a metade e é inversamente proporcional, a velocidade dobra. Ela era 1, passa a ser 2. Bom, está pedindo também a vazão em massa, QM. A vazão em massa vai ser, basta a gente pegar a vazão volumétrica, que é essa, qualquer uma dessas duas, velocidade 1 vezes área 1, ou seja, velocidade 1 vezes área 1, que vai ser V1 vezes a área 1, poderia ser também V2 vezes a área 2, vezes a massa específica, que é 1000, tá? Ali falou que o líquido é água, né? E para considerar aí a massa específica, 1000. Então, QM vai ser igual, fazendo aqui a conta, 0,001 vezes 1000 vai dar, então, 1 quilograma por metros cúbicos, tá? 1 quilograma por metro cúbico. Então, pessoal, aí a gente observa que nós calculamos aí tudo o que foi solicitado na questão, tá? Um outro exemplo, esse aqui não precisa nem de conta, ó. A água escoa na tubulação mostrada com velocidade de 4 metros por segundo na seção 1.
Sabendo que a área da seção 2 é o dobro da área da seção 1, determine a velocidade do escoamento na seção 2. Então, a área da seção 2, ela é o dobro da área na seção 1. Essa área aqui é o dobro. Então, se a área dobra, a velocidade reduz a metade. Se a velocidade aqui é de 4 metros por segundo, aqui, obrigatoriamente, ela vai ser de 2 metros por segundo, tá? Por quê? Qual é a equação da continuidade que a gente aplica aqui? Que Q1 é igual a Q2. A vazão que entra aqui nesse ponto é igual à vazão que sai aqui nesse ponto, se não tem vazamento aqui por nenhum lugar, tá? Então, da mesma forma aí que a gente fez anteriormente. Agora, essa questão já entra aqui uma novidade. Então, para a tubulação mostrada, determine a vazão volumétrica e a vazão e a velocidade no ponto 3, tá? Bom, então, qual é a formulação da equação da continuidade que a gente precisa fazer aqui? Então, vai ser Q1 mais Q2 vai ser igual a Q3, que vai ser igual a Q4. Essa é a equação da continuidade. Então, ó, Q1 mais Q2 é igual a Q3, que é igual a Q4. Tá? É igual a Q3, que é igual a Q4. Tá? Então, essa é a equação da continuidade. A primeira coisa, quando houver uma questão desses modelos, é você formular essa equação da continuidade. A partir daí, agora, vai resolver o que se pede. Tá? Então, por exemplo, aqui foram dados os diâmetros, mas eu precisei converter por área, usando aquela fórmula lá que a gente fala muito em sala de aula, que a área é igual πd ao quadrado sobre 4. Então, chegou-se a estes resultados aqui com base nos diâmetros, tá? Já calculados aqui. Como eu estava falando, né? Deixa eu pegar aqui a caneta. Q1 vai ser igual velocidade 1 vezes a área 1. Velocidade 1 é 1. A área 1 é 0,0314. Então, essa também é o valor da vazão 1. Isso aqui em metros cúbicos por segundo, tá? Metros cúbicos por segundo. Quem é Q2? Q2 é a mesma coisa, mesmo jeito que a gente fez aí. Então, vai ser a área 2, 0,00785, 0,00785 vezes 2, que é a velocidade 2. Então, isso aí deu 0,0157. 0,0157. Também metros cúbicos por segundo, tá? Quem é Q3? Q3 é a mesma coisa de Q4, que vai ser o somatório desse valor que a gente achou, mais o primeiro, que é 0,0314. Isso deu 0,0471. 0,0471. Vai fazendo aí no caderno, pessoal, para acompanhar também, para conferir. Caderno e calculadora. Metros cúbicos por segundo, tá? Q4 é a mesma coisa, tá? Q4 é igual a Q3. A expressão já está dizendo isso para a gente, né? Que
Q3 é igual a Q4. Bom, aí a questão pede qual a vazão volumétrica e a velocidade no ponto 3. Vamos saber, então, agora quem é a velocidade no ponto 3, né? Quem é V3. A gente sabe que vazão é igual VA, velocidade, vezes a área. Então, a velocidade no ponto 3, ou seja, o V3, vai ser igual a vazão no ponto 3 dividido pela área 3. Então, a vazão no ponto 3 é 0,0471, dividido pela área no ponto 3, que já tem aí na questão, que é 0,049. 0,049. Isso vai me dar uma velocidade de 0,96 metros por segundo. 0,96 metros por segundo. Bom, aí pede qual é a velocidade do ponto 4. Pessoal, analise a figura. Se o diâmetro está diminuindo, essa velocidade vai ter que aumentar. Então, a velocidade no ponto 4, a velocidade 4V4, vai ser a vazão no ponto 4, né? A área passa dividindo, a vazão no ponto 4 dividido pela área no ponto 4. A vazão no ponto 4 a gente já sabe, que é a mesma vazão no ponto 3, que é 0,0471, dividido pela área no ponto 4, que é 0,0176. Então, 2,67. 2,67 metros por segundo. Então, esse é o valor da velocidade. Como a gente já previa, essa velocidade, de fato, aumentou. Tá? Bom, pessoal, na aula a gente vai tirar mais dúvidas. É importante que vocês respondam os exercícios que eu vou passar no link, tá? Em grupo aí, e poste as respostas. E na próxima aula a gente tira todas as dúvidas e eu também estarei disponível no momento da aula, via WhatsApp, para vocês também interagir comigo e caso haja alguma dúvida nas questões que eu vou postar aí para vocês responderem, tá bom? Um abraço e um excelente final de semana.